O direito tributário é um dos segmentos que define os fatos geradores e as hipóteses de incidência dos tributos, como as regras gerais aplicáveis à cobrança e à administração tributária. O Brasil é o país com a maior carga tributária em toda a América Latina. E é sobre esse tema que vamos tratar hoje no programa OAB Entrevistas, que começa agora. E no programa de hoje, quem conversa comigo para dar um panorama tributário no Brasil e falar sobre a atuação da ordem no tema é o presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário, Dr. Breno Dias de Paula. Dr. Breno, prazer recebê-lo aqui no OAB Entrevistas. Da mesma forma, Potira, é um prazer estar conversando com você sobre um tema da maior relevância para a sociedade brasileira e de uma das maiores preocupações do Conselho Federal, do presidente Cláudio Lamarck. Vamos debater um pouquinho sobre ele hoje. E para a gente começar, doutor Breno, eu queria que o senhor esclarecesse esse conceito, a questão da carga tributária está sendo muito debatida, todo mundo tem comentado, né, nos últimos dias mais ainda, mas muita gente não compreende do modo correto. O que é carga tributária? Então, a carga tributária, objetivamente, é um impacto que os tributos acarretam sobre os preços, sobre o consumo repassado para a sociedade brasileira. Nós temos alguns números, divulga-se que aproximadamente, às vezes, até 40% de tudo que é circulado, de tudo que economicamente é circulado no país, se deve à carga tributária, se deve à incidência dos tributos sobre os produtos, sobre os insumos, sobre o consumo da sociedade brasileira. A melhor forma de você conceituar a carga fiscal é você visualizar que quando você compra ou adquire um produto, você tem que ter a ciência de que aproximadamente 40% daquele preço, na verdade, são tributos embutidos dentro daquela mercadoria. Números grandes, assustadores. Breno, verdade. Bom, como a gente falou no começo do programa, o Brasil tem aí a maior carga tributária da América Latina. E segundo dados de um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os brasileiros pagam o equivalente a 33,4% do tamanho da economia em taxas e impostos. Além disso, trabalha 5 meses do ano para pagá-los. Como é que o senhor avalia isso? Como a gente falou, né, números assustadores e o brasileiro tem que enfrentar. A carga tributária, esses números que assustam de fato, 34, 33, para alguns segmentos chega até 40%, de fato assustam, mas esse não é o problema, né? O grande desconforto da sociedade brasileira é a falta de contraprestação. Sim. Quando você compara esses números com outras democracias da América Latina e da Europa, os números até se assemelham. A grande insatisfação, a grande frustração da sociedade é a ausência da contraprestação estatal nos serviços públicos, que são deveres fundamentais do Estado, né? Os tributos, eles deveriam ser destinados ao custeio da educação, da segurança pública, e a sociedade brasileira ela sofre com esses números assustadores, mas sofre também com a falta da contraprestação do Estado, né? Esse que é a grande inquietação, é o grande ponto de preocupação dos atores atualmente, no sentido de que buscar uma maior harmonia numérica para a sociedade, dividir de forma mais igualitária a carga fiscal na sociedade, mas principalmente zelar e vigiar pelo retorno, para que a sociedade possa usufruir desse preço assustador, esse custo assustador que ela remunera o Estado com a tributação, com impostos e taxas e contribuições e outras espécies fiscais. Verdade. Doutor Breno, sobre quais setores da economia brasileira essa carga é maior
E existe um porquê para isso? Sessão do dia 9 do Pleno do Conselho Federal, o presidente Cláudio Lamarck incluiu em pauta uma proposição onde o Conselho Federal está se preocupando com o alargamento de bases de cálculos para os setores de serviços, né? Hoje em dia, o governo federal, a administração tributária, ela adota o caminho mais cômodo, ou seja, ela cria, por exemplo, o imposto sobre a renda, cria faixas de tributação, mas que comodamente atingem quem? A classe média, né? Nós deveríamos, como sistema tributário brasileiro, buscar uma tributação equitativa para tributar todas as faixas da sociedade, evidentemente com o devido retoque quanto à dimensão, tributando com maior, digamos assim, gravidade aqueles que podem mais contribuir e com menos intensidade aqueles que possuem menor capacidade contributiva. E a gente percebe exatamente isso, que o governo federal, o poder executivo, a administração tributária, na busca da eficiência, na busca da comodidade, acaba direcionando seus esforços tributando os servidores públicos, tributando as pessoas físicas, tributando sobre o consumo, né, que acaba atingindo aqueles que têm pouca capacidade contributiva, né? A gente vê todo esse cenário, eu como cidadã, né, parte da sociedade, a gente fica se perguntando, as soluções estão aí, o senhor falou de tanta coisa que pode ser feita, mas não é feita. Como é que o cidadão, como é que a sociedade... Eu acho que com toda essa luta contra a corrupção, o cidadão tem se levantado mais para entender, compreender e cobrar. Seria esse mais ou menos o caminho também, doutor Breno? A sociedade vai fazendo a sua parte? Então, cada vez mais a sociedade vem participando dos debates da República, né? O Conselho Federal da Ordem, ele vem se habilitando como amicus curiae, né? Como amigo da corte, em vários processos tributários que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Essa figura do amigo da corte nada mais é do que uma participação da sociedade, o Supremo Tribunal convocando a sociedade para participar de temas, no caso tributários, que são relevantes para a sociedade. Até a última contagem que a gente fez, existiam 158 temas de direito tributário, com cláusula de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. De modo que a sociedade tem que participar através da forma adequada, procurando os atores, procurando o Conselho Federal, procurando os conselhos de contribuintes, né, o judiciário também, para buscar a devida, né, digamos assim, carga fiscal. Bom, o assunto é amplo, né? A gente vai para um breve intervalo, doutor Breno, e daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto que interessa com certeza a todos os brasileiros. A gente volta já já. Estamos de volta com o OAB Entrevistas e o tema de hoje é Direito Tributário, assunto no qual a Ordem reforça a necessidade de uma profunda reforma. Doutor Breno, sobre essa questão, eu gostaria que o senhor comentasse aí na sua opinião, então, quais os principais pontos em que o texto legislativo deve, então, se centrar? No início dessa gestão, o presidente Cláudio Lamarck convocou a Comissão de Direito Tributário. E a grande preocupação do presidente do Conselho Federal era buscar esforços para uma tributação justa, uma tributação igualitária, né? Todos os conselheiros federais deveriam refletir sobre como modificar o sistema tributário brasileiro, seja constitucional, seja infraconstitucional, no sentido de buscar uma tributação igualitária. O presidente lançou até um movimento que logo no início da gestão
se pretendia o retorno da CPMF, né? E com muita firmeza a ordem se colocou contra aquela pretensão, exatamente pelo fato de que já estamos no limite de uma carga fiscal e que o governo tem que fazer a sua parte, né? Gastar o dinheiro da forma mais inteligente, né? Mais eficiente. Então, a ordem, inclusive, está promovendo um evento agora, no dia 7 de junho, sobre a reforma tributária. Ela vai ouvir os atores, vamos convidar, por exemplo, um representante dos municípios, um representante dos estados, um representante da União, porque hoje a reforma tributária não avança exatamente pelo conflito de interesse entre os entes da federação. Os entes, entre si, não querem perder espaço, não querem perder fatia da arrecadação. E o Conselho Federal, ele gostaria de participar, de conduzir esse processo, né, nas instâncias competentes, Congresso Nacional e órgãos de classe. Iniciativa municipal tem que buscar uma tributação mais igualitária. Um grande problema que nós temos que resolver é a questão dos impostos sobre o consumo, né? Os impostos sobre o consumo, eles representam uma grande injustiça com a sociedade. Uma pessoa detentora de alta capacidade contributiva que compra uma pasta de dente, ela paga a mesma quantidade de impostos de que uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? Uma injustiça, uma crueldade com a sociedade brasileira. Então, um grande ponto de preocupação da ordem é intervir para uma maior transparência nos impostos sobre o consumo. Outra preocupação do Conselho Federal é chamar a atenção do Congresso Nacional de que esse avanço nos últimos 10 anos para tributar os prestadores de serviços, né, também não tem um respaldo, uma proteção constitucional. Os prestadores de serviços, os profissionais liberais, eles na maioria esmagadora, digamos assim, eles são optantes do lucro presumido, ou seja, eles não têm mecanismos de dedução de despesas, né? Então, percebe-se ao longo dos últimos 5, 10 anos um avanço da carga tributária gradual, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, sobre os prestadores de serviços, que não têm mecanismos de dedução das suas despesas, né? Temos que criar mecanismos, seja no âmbito federal, estadual e municipal, de que todas as empresas ou contribuintes, pessoas físicas, possam contribuir na exata medida das suas possibilidades. A gente não pode permitir que um setor da economia responda ou contribua de forma a compensar a um setor que não está contribuindo adequadamente. Outra preocupação do Conselho Federal é que o Estado brasileiro ele utilize a tributação com vistas a diminuir, né, as desigualdades regionais, as desigualdades sociais. O Brasil é um país continental, com realidades geográficas e sociais diferentes, e o Estado brasileiro tributário ele tem que ser um Estado tributário para todo o país, né? Não podemos aceitar que a concentração de exercício fiscal fique tão somente nos grandes centros, né? Temos a região norte do país, a região nordeste do país, que precisa realmente de uma visão dos agentes tributários de forma diferenciada. Outra preocupação do Conselho Federal, do presidente Lamáquia, é que a tributação também tem um caráter extrafiscal, não somente arrecadatória, mas também que tenha um caráter de regulação, que busque uma finalidade diferenciada. Enfim, o Conselho Federal ele tem se preocupado com essa política macrotributária, mas para atender
aquela matriz principal. E como é que tem trabalhado a comissão? Então, Né? A comissão tem se debruçado, daí tem trabalhado em quais pontos? As comissões do Conselho Federal, da Ordem, elas são órgãos auxiliares técnicos à disposição da diretoria e dos conselheiros federais, né? A Comissão de Direito Tributário, ela tem uma pauta muito exigida, digamos assim, por tudo que nós estamos conversando até então. Estamos trabalhando, estudando vários temas, como a questão da reforma tributária, né, para tentar conciliar os interesses das unidades da federação. Estamos trabalhando com muita intensidade no contencioso administrativo tributário federal, que é no âmbito do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e dos estados, né? Estamos, a pedido do presidente, somando todos os esforços para buscar aprimorar o CARF, né? Buscando a paridade de armas durante o CARF, a questão do voto de qualidade no âmbito dos julgamentos, as prerrogativas dos advogados que militam naquele tribunal e, evidentemente, contando com o auxílio dos colégios de presidentes das seccionais, né, com a segmentação desse esforço no CARF perante os estados. Porque o contencioso administrativo, nós estamos falando em crise, nós estamos falando em arrecadação. É outro dado assustador. A dívida ativa brasileira, ou seja, o que é cobrada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, alcança hoje aproximadamente 1 trilhão e 600 bilhões de reais. E o índice de aproveitamento, de recuperação desses valores são irrisórios, né? Alcançando às vezes 1 a 2%. Né? E em grande parte, o responsável por essa montanha de recursos é o contencioso administrativo, é a forma com que as procuradorias estaduais recebem esse crédito, né? Então, nós estamos realmente preocupados com a reformulação do contencioso administrativo tributário brasileiro. A Comissão de Tributário tem o prazer de ter um procurador especial de direito tributário no âmbito do Conselho Federal, que é o conselheiro federal Bichara, que vem auxiliando a comissão também com essa participação. E temas envolvendo a constitucionalidade das espécies fiscais, né? Hoje o sistema tributário é composto de 5 espécies: impostos, taxas, contribuições e fragmentos em várias subespécies, né? PIS, COFINS, impostos sobre impostos. Então, o Conselho Federal e a comissão ele vem vigiando, participando desses julgamentos, né? Uma das missões da OAB é exatamente a defesa da Constituição, e a Comissão de Tributário ela fica muito focada na defesa da Constituição no direito tributário. No mês passado tivemos 3 casos importantes no Supremo: a questão do Fundo Rural, a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, a questão das contribuições patronais. Então é uma cartela de temas de direito tributários que afetam diretamente a sociedade brasileira, né? Um grande trabalho que nós temos que elogiar o Conselho Federal foi a questão da inclusão e manutenção dos advogados no Simples Nacional, né? Dos advogados e outras categorias de profissionais liberais no Simples Nacional, a criação recente da sociedade uniprofissional ou individual, a forma mais famosa, né? Ou seja, a possibilidade de um advogado montar uma sociedade de uma pessoa só. Bom, a gente vai para mais um intervalo, doutor Breno, e daqui a pouquinho a gente continua falando sobre direito tributário, um assunto de extrema importância. Não sai daí, porque já já a gente volta.
Estamos de volta com o OAB Entrevistas. Bom, quem participa do programa hoje é o presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário, Dr. Breno Dias de Paula. É um tema complexo e pode deixar aí muitas dúvidas. E é por isso que um advogado especialista em direito tributário é sempre muito bem-vindo. E aí, doutor Breno, ficou uma dúvida. O cidadão que necessita dos serviços de um especialista em direito tributário encontra esse profissional com facilidade? Como é que é? Então, o direito tributário ele é um ramo do direito, como se costuma falar, pouco explorado, a verdade é essa. Os operadores do direito, a advocacia, vêm despertando para o direito tributário com maior intensidade nesses últimos 10, 15 anos. A grande massa da advocacia brasileira hoje ainda milita no direito civil, no direito penal, no direito trabalhista, né? Direito de defesa do consumidor, são temas realmente que chamam mais atenção. Mas a gente percebe que a militância do direito tributário vem ganhando corpo não só nos grandes centros, mas em todos os estados, com criação de associações, de institutos de direito tributário, entidades voltadas para o estudo do direito tributário, pós-graduações em direito tributário, a Escola Nacional da Advocacia, na sua função nacional e também nas funções seccionais, vem também fomentando também a atuação e estudo do direito tributário. Então, a oferta desse serviço é satisfatória? Ou o mercado ainda precisa de mais e mais profissionais, né? Só disse aí que despertou de 10, 15 anos. É satisfatória, temos grandes escritórios, advogados que atuam, mas não existe espaço que não possa ser ocupado, né? Isso nós temos que ter em mente. Então, aquele bacharel, estudante, o jovem advogado que desejar militar na área de direito tributário, ele vai ocupar o seu espaço, ele vai com certeza criar a sua carteira de clientes, porque tem espaço sim, tem material, tem demanda, né? Já que nós acabamos de falar da dívida ativa brasileira, é 1,6 trilhão, né? Então, muito trabalho tem. Que precisa de um advogado. E quais são os desafios, então, para esse profissional? Então, os mesmos desafios que um advogado que milita em outra área tem, né? Tem que se dedicar bastante, né? Um estudo diário, com muita reflexão sobre a doutrina, sobre as leis, sobre a jurisprudência, né? O direito legislativo tributário, ele é muito dinâmico, né? Com várias legislações a nível federal, estaduais, para quem milita em vários estados, municipais, né? Então, o que a gente recomenda é uma disciplina, uma dedicação e muita ética. Eu acho que na advocacia tributária, como qualquer outra, são os ingredientes para uma boa receita de sucesso. Essa é a mensagem, então, que o senhor deixaria para quem trabalha nesse ramo, para quem quer trabalhar nesse ramo? Atualização, ficar muito atualizado com a legislação, com os códigos, com os decretos, com a jurisprudência, com os temas de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, com os temas sujeitos ao recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os regionais federais, que são 5, né, que também tem uma intensa discussão do direito tributário, né, a Justiça Federal, as justiças estaduais. Então, temos material e palco para muita atuação da advocacia do direito tributário no Brasil. Doutor Breno, eu quero te agradecer. Obrigada mesmo pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos. É muito importante, enquanto sociedade, a gente perceber a atuação forte aí da OAB, trabalhando, né, buscando justiça para a sociedade brasileira. Potira, muito obrigado também pela recepção. O Conselho Federal, o presidente Lamarck, a sua diretoria, os conselheiros federais e a Comissão de Tributário,
todos vêm somando esforços realmente para acompanhar essa intensidade de discussões, de carga tributária, e sempre na defesa da sociedade e da Constituição Federal. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você. Sucesso no trabalho. Obrigado. Sucesso. Bom, a OAB Entrevistas fica por aqui e as notícias da OAB Nacional você encontra no site oab.org.br e também no nosso Facebook. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.